Boa noite, igreja. Ser recebido com vocês, com essas palmas e com esse vídeo do apóstolo é de arrepiar. Obrigado, gente. Pode sentar. Bom, eu sou o Márcio Michele e eu me lembro exatamente quando eu estive aqui a primeira vez. Eu me lembro de ter visto o projeto dessa igreja no papel. E o apóstolo, eu lembro exatamente que quando o apóstolo me mostrou o projeto, eu pensei duas coisas: ou esse apóstolo é muito doido, ou ele tem muita fé. Aí eu entrei aqui hoje, depois de tudo isso aqui pronto, eu descobri que ele não é doido não, ele tem realmente o que é? Muita fé. E nessa hora eu falei assim, eu também preciso aumentar a minha fé. São histórias como essa que a gente olha e fala, a gente precisa de fé. E eu quero te ajudar hoje, entregando para você algo que possa fazer sentido para você daqui para frente. Eu anotei aqui alguns versículos que eu quero ler. Eu já vou embora para casa hoje à noite mesmo. Meu voo é amanhã de manhã de Guarulhos, aí eu vou para casa. Mas é tão bom estar aqui, no lugar que eu fui recebido quando eu não era nada do que eu sou. Quando alguém acreditou em mim e via em mim coisas que eu não via ainda. Então eu comecei coisas grandes nesse lugar. E eu aprendi com o apóstolo que aquilo que começa aqui na PIB ecoa para o Brasil inteiro. Se você puder, abra a sua Bíblia no seu aplicativo, na sua Bíblia impressa, o que for. Marcos, capítulo 5. Nós temos pessoas assistindo a gente em casa, né? Você que está em casa, abre o seu coração, prepara para receber a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Antes disso, só para contextualizar, esse trecho que eu vou ler é um pouquinho longo, mas ele conta a história de duas pessoas. Começa contando a história de Jairo. No meio da história entra a história da mulher do fluxo de sangue e depois termina com a história de Jairo. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento?
A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Pai, essa é a sua palavra, essa é a história que o Senhor registrou na Bíblia, para que em algum momento da nossa vida o Senhor trouxesse uma notícia, uma mensagem, uma informação que nos desse direção. E nesse momento, Deus, nós oramos a Ti dizendo que estamos com os nossos corações, a nossa mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós por meio dessa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa história é interessante porque, na verdade, tudo que está na Bíblia é interessante. Quando eu digo que uma história é interessante, eu não estou dizendo que outras não são. Mas essa história está contando um fato de um homem importante, que a filha dele está doente. Então imagina agora, se coloque dentro dessa história. Você percebe que um dos seus filhos doente, você procura ajuda. Você vai ao médico. Jairo foi ao médico dos médicos. No meio do caminho ele diz, chega para Jesus e diz: Jesus, se você colocar as mãos, impor as mãos, eu sei que ela será o quê? Curada. No meio do caminho, Jesus agora encontra a mulher do fluxo de sangue. Uma coisa interessante é que a menina tem 12 anos. A mulher do fluxo de sangue está com fluxo de sangue há 12 anos. Vira para a pessoa do lado e diz assim: nada é do nada. Eu aprendi algumas coisas na vida que tudo tem uma explicação. Nem sempre a gente consegue ter essa explicação de forma imediata, mas quando a gente entende o porquê, fica muito mais fácil de corrigir coisas que precisam ser corrigidas. Então é aquela mãe que diz: do nada minha filha começou a se comportar assim. Nada é do nada. Do nada fulano me demitiu. Nada é do nada. Do nada alguém me deixou pelo caminho, me abandonou. Nada é do nada, tudo tem uma explicação. Ou é a história que você viveu com essa pessoa que explica isso, ou é a história que a pessoa viveu antes de você, que ainda não foi resolvida dentro dela, que levou ela a fazer isso. E quando você entende que as pessoas são fruto da história delas, você é capaz de amá-las, mesmo elas fazendo mal. Até porque amar não é um sentimento. Amar é decisão. Você precisa amar. E amar você não coloca condições. Vou amar quando o comportamento for esse, vou amar quando o comportamento for aquele. Não, você simplesmente precisa o quê? Amar. Mas como amar alguém que faz mal? Entendendo que ele é fruto da história dele, porque nada é do nada. No meio do caminho, essa mulher toca Jesus, e ela diz, porque a Bíblia fala, ela pensava que se tocasse Jesus, ela seria o quê? Curada. Espera aí. Antes de tocar, ela sabia o que tinha que fazer. O que há de semelhante na mulher do fluxo de sangue e Jairo? Jairo sabia antes do milagre que se Jesus colocasse as mãos, a filha dele seria o quê? Curada. Jairo sabia o que ia acontecer. A mulher do fluxo de sangue sabia o que ia acontecer. Eles só não sabiam como. Hoje eu estive aqui mais cedo e eu falei uma frase. Nem todo mundo que está aqui no culto agora estava mais cedo, mas a frase é: o que é do homem, o como é de Deus. Se você se preocupar demais com o como, você está entrando naquilo que não é seu, você está entrando naquilo que é de Deus. Até dei o exemplo de quando Jesus chega para o cego e diz: o que você quer? E ele quer o quê? Ver. Aí Jesus o cura com o quê? Com catarro. Sim ou não? Mistura cuspe, catarro, saliva com o quê? Com terra. Faz uma massinha bem nojenta. Sim ou não?
Se o cego pergunta, como você vai me curar? E Jesus explica, o que ele diz? Prefiro ficar cego. O que eu estou querendo dizer para você? Se você se preocupar demais com o como, você fica o quê? Nojento. Você lembra dos Trapalhões, não? Didi, Mocó, São Rizal, Colesterol, Nova Vagina, Mufumo com 2 Bs? Quem é dessa época? Levanta a mão, os ancestrais. Sempre tem povo antigo, sempre tem. Povo que fez datilografia. Você fala de coisa de velho, velho gosta de participar, tá vendo? Eu estou nessa. Você guardou o certificado de datilografia. Tinha uns comediantes da época, eu não lembro qual era, que ele falava, nojento. Vocês lembram disso, não? Se você se preocupa demais com o como, você olha para o como e fica com nojo. Já pensou se o cego descobre que ele será curado pela baba, pelo cuspe, pelo catarro de Jesus misturado na terra, colocado no olho dele? O como não é seu, o o que é seu. Jairo sabia o o que ele tinha que fazer. A mulher do fluxo de sangue sabia o que tinha que fazer. Ela só sabia que tinha que tocar as vestes de Jesus. Como é que ia ser curada? Não interessa. Vira para a pessoa do lado e fala, não se mete no que não é seu. Se preocupou demais com o como, está se metendo naquilo que é de quem? De Deus. Aí você impede Deus fazer um milagre. Por quê? Porque milagre não explica, vive. Milagre você deixa acontecer. Como é que vai acontecer? Eu não sei, eu só sei que eu vou contar essa história depois que acontecer. Só que no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue já foi curada. E logo depois que ela é curada, os funcionários de Jairo falam assim, ih, Jairo, parada é o seguinte, sua filha morreu, para de atrapalhar o mestre, não fique incomodando o mestre com coisa que não tem mais jeito não. Na passagem bíblica, Jairo não fala nada, Jairo está ouvindo os funcionários falarem, deixa disso, esquece, não vai dar certo, sua filha estava doente, até entendo que você buscou ajuda quando ela estava doente, mas agora a notícia é que ela morreu, então acabou. Jairo não fala nada, Jesus olha para ele e diz, apenas continue crendo. Eu fico imaginando a seguinte situação, Jairo sabe o quê? De repente alguém tenta tirar de Jairo o como, não. Alguém tenta tirar de Jairo o quê? Aquilo que te atrapalha não é a percepção de como as coisas vão acontecer. Aquilo que te atrapalha é a convicção do seu o quê. Só que definir o seu o quê exige fé. E fé exige foco. Então eu imagino, eu não estava lá e nem sei se isso aconteceu, mas eu imagino que é mais ou menos o seguinte, está Jesus andando com Jairo, o povo fala, Jairo, esquece, esquece, Jesus deve pegar no rosto de Jairo, Jairo, olha para mim Jairo, olha para mim Jairo, Jairo, esquece esse povo, apenas continue o que? Crendo naquilo que te fez me procurar, no seu o quê? Pronto, Jesus chega na casa de Jairo, e tem um povo chorando, é ou não é? É mais ou menos o seguinte, acho que Jesus chega e fala, esse povo chorando desnecessariamente, a menina morreu não, vira para a pessoa do lado e fala assim, deixa ser besta. Eu acho que Jesus virou e falou assim, deixa ser besta, morreu não, ela só está o quê? Dormindo. Aí o povo ficou zombando, gente, de quem? Do mestre. Vira para a pessoa do lado e fala assim, não provoca o mestre, porque se você provocar o mestre, ele te tira da sala. É melhor não mexer com quem está quieto. Jesus foi para curar. A menina morreu. Ninguém está acreditando mais que ela pode voltar a viver. E Jesus está falando, não morreu não. Vocês estão vendo morta. Eu estou vendo dormindo. O povo começou a tirar onda com Jesus. Começou a zombar. Jesus falou assim, dá licença, pode sair. E agora só os discípulos. E só o pai e a mãe. E o que Jesus faz? Ressuscita a menina. A menina agora está viva. Você está percebendo que quando você sabe o seu o quê, além de ter certeza e convicção daquilo que faz sentido para você, você precisa de foco naquilo. Porque se você perder o foco, você perde a fé. A fé é alimentada pelo foco. A fé é algo espiritual.
mas o foco é algo emocional. Significa que no meio do caminho, para o milagre acontecer na sua vida, algumas coisas podem acontecer, não para abalar a sua fé, não para diminuir o poder de Deus, mas para tirar o seu foco. E é sobre isso que eu quero te alertar. Algumas coisas importantes para você manter o foco. Então anota aí, blindar a mente. E para blindar a mente, item 1, você precisa de poucos amigos íntimos. Aí você, meu Deus, eu quero ter um monte de amigo. Vai dar certo não. Vai dar ruim. Mas isso não é bíblico, isso não é bíblico. Vira para a pessoa do lado e fala assim, não provoca. Não provoca. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo, singular, não é plural não, mais apegado que um irmão. Se você tem muitos amigos íntimos, esses amigos têm necessariamente com você intimidade. São todas as falas que eles lançam contra você, que o mundo lança contra você, que você acredita? Não, mas são falas vindas de pessoas íntimas. Você sai na rua, pega o seu ônibus, o seu carro, estaciona o carro, desce do ônibus, encontra alguém que você nunca viu na vida, e esse alguém começa a lançar palavras ruins sobre você, começa a depreciar a sua imagem. Você olha para a pessoa e fala, nunca nem vi, nem te conheço. Você passa e vai embora. O dia todo passou, você trabalhou, fez o que você tinha que fazer, você chega em casa e nem lembra de contar o que aconteceu para as pessoas que você conhece. Por quê? Faz diferença. Aquela pessoa que falou mal de você, você nem conhece. Agora você chega em casa e a pessoa que você ama, talvez o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu filho, lança contra você as mesmas palavras. Espera aí, algo diferente aconteceu dentro de você. Você foi para o quarto chorar, talvez. Você ficou triste. Por que você levou a sério uma palavra lançada por alguém que você ama e não levou a sério a mesma palavra lançada por um desconhecido, uma pessoa que você nunca viu? Porque você deu para a pessoa que você ama a chave para ela acessar suas emoções. E qual é a chave que alguém usa para acessar suas emoções? Intimidade. Por isso que Deus é o cara. Vira para a pessoa do lado e fala, Deus é o cara. Um dia eu falei isso num lugar, a pessoa falou assim, nossa, ele chama Deus de cara. A gente chama Deus de acordo com a intimidade que a gente tem com Ele. Deus é demais, Deus é perfeito, Deus é o cara. E Deus disse, amar é um mandamento. Sim, mas dar intimidade é uma escolha humana. Você não pode deixar de amar as pessoas, mas não precisa dar intimidade para todo mundo que você tem que amar. Então tenha poucos amigos íntimos, porque muitos amigos íntimos têm acesso às suas emoções, e quando ele acessa a sua emoção, ele pode tirar da sua emoção o seu foco, porque se fé é espiritual, foco é emocional, e se você perder o foco, você perde o quê? A fé. Lembra de Pedro? Pedro vê Jesus está indo para o barco, andando sobre as águas, e todo mundo se assusta e acha que é o quê? Um fantasma. Aí quando todo mundo acha que é um fantasma, Jesus fala o quê, gente? Deixa de ser besta. Sou eu, Jesus. Quem é que fala com ele? Pedro. Se és tu, Jesus, me chama que eu vou. E aí Jesus diz o quê? Vem, e aí Pedro desce do barco. A Bíblia diz que Pedro anda, dá alguns passos, de repente Pedro muda o foco dele de Jesus, de o quê, e sente o vento. A Bíblia diz que o vento é o mesmo do início ao fim da jornada. O mar estava agitado e o vento estava forte, desde o início da jornada dos discípulos. O vento não mudou, o foco de Pedro é que mudou. O vento era o mesmo, de repente ele pisa, anda e se preocupa com o vento. E tirou o foco do ok, se preocupou com o como, se preocupou com como Deus vai fazer algo na sua vida, você vai afundar. Aí Jesus fala, homem de pequena fé. Eu fico pensando, como é que Jesus chama Pedro de pequena fé, se ele foi o único do barco a ter fé para descer?
é porque ele teve fé para descer, mas ele não manteve a fé para permanecer em cima da água. Então ele não é eternamente um homem de pequena fé, ele estava naquele momento com pouca fé, porque a fé se perdeu, porque ele mudou o foco. Muitos amigos íntimos vão tirar o seu foco. Ficou clara a primeira chave para você blindar a sua mente? Segunda chave, que aí está relacionada à primeira: quem são esses amigos íntimos? Porque eu sei que eu preciso de poucos amigos, mas quem? Não pode ser qualquer um, eu tenho que saber selecionar. Anote aí, 1 Coríntios 15, 33, está tudo na Bíblia, tá? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existe uma outra tradução que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E nessa versão que fala que as más companhias corrompem os bons costumes, é uma versão que diz que companhia é aquilo que eu tenho como relação de quê? Intimidade. Então a gente volta para aquela chave anterior: tenha poucos amigos íntimos. Mas agora, quem são esses poucos? Pessoas com princípios e valores semelhantes aos meus. Eu não sei se você entendeu. Crente precisa de igreja, mas não é para dizer que está numa igreja, é para pertencer a uma igreja. Ô Márcio, mas na igreja não tem gente perfeita. Claro que não, a prova disso é que você está aqui, ué. Se fosse perfeita, você não estava aqui. A igreja é feita de um monte de gente imperfeita buscando todos os dias a perfeição. Ué, mas a vida não é perfeita? Não é. A vida não é perfeita, mas ela é feita de vários momentos perfeitos. E você pode ter momentos perfeitos. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: Márcio, isso que você fez foi perfeito. Eu falei assim: foi mesmo. Eu falei: nossa, mas por que você acha isso? Foi você que falou. Aí eu fui aprender o seguinte: a obra das minhas mãos, ela não pode ser perfeita, mas quando ela é inspirada por Deus, ela é perfeita não porque eu fiz, e sim porque veio de uma inspiração perfeita. O que você faz pode ser perfeito? Se você permitir fazer por meio da inspiração de Deus. Olha que lugar isso aqui, gente. Olha que perfeição. Sim ou não? Eu não sei você, mas eu estou arrepiado de estar num lugar desse. Numa igreja que eu faço eventos no Brasil inteiro, gente. Eu nunca fiz evento num lugar onde o som é tão bom como esse. Sério? Eu nunca fiz um evento em um lugar com tanta gente e tive a sensação de que todo mundo está pertinho de mim. Você está percebendo que quando você se deixa inspirar por Deus, o negócio fica bom? Agora, alguém já fez outros lugares que usaram mais recursos do que aqui para fazer ambientes que não são tão perfeitos como esse? Por quê? Porque fizeram por sua própria motivação pessoal, ser humano. Não deixou Deus agir no como. Quando o seu como é executado por causa das suas emoções, ele é o quê? Imperfeito. Quando ele é feito por Deus, ele é perfeito. E foi feito na sua vida. E quem é que vai contar essa história? Você. Só que você precisa permitir. E para permitir, hoje mesmo você já vai fazer uma lista de pessoas que não podem ser amigos. Se essa lista é grande, é escolha sua. Você que escolheu ser amigo de um monte de gente. No meu primeiro livro é Passado Resolvido, Futuro Decidido. Eu falo assim: você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Quando alguém fala para mim: Márcio, eu estou vivendo isso, eu falo assim: suas escolhas. Suas escolhas, mas eu não sabia fazer escolha, então não devia fazer escolha. Um adulto só pode ser ferido em suas emoções se ele permitir, e ele permite por falta de conhecimento. Aí um adulto ferido não pode fazer escolhas que geram consequências permanentes. Por quê? Porque ele vai fazer escolhas com base na sua dor. Então, antes de fazer uma escolha que gera uma consequência permanente, cure as suas dores, diminui o número de amigos íntimos. Você pode ter um monte de colega, pode, mas que senta no sofá da sua casa, no lugar porque velho tem lugar no sofá. Tem ou não tem, gente? Quem aqui já tem lugar no sofá? Velho, é velho. Eu me encaixo também. No meu sofá lá de casa tem o meu lugar. Chega uma visita, senta no meu lugar. É igual aqui na igreja. Quem vem para a igreja todo domingo, às vezes chega a pessoa sentou no seu lugar, você fica: está no meu lugar. Todo domingo, senta aí.
Nem foi consolidado ainda, nem está na célula. Aí você passa orando, fala, Senhor Jesus, leva para um outro lugar. A gente gosta de ter esses negocinhos de lugar. Um amigo íntimo, ele entra na sua casa, senta no seu lugar, abre a sua geladeira, não precisa pedir. Quantos amigos assim? Pouquíssimos. Mas você pode receber visita na sua casa? Pode. Você entendeu a diferença de visita, colega e amigo? Amigo íntimo, poucos amigos. Muitos amigos vai te levar para a ruína, vai tirar do foco. E quem são os poucos amigos? Aqueles que são o oposto da má companhia. As más companhias corrompem os bons costumes. Um dia eu postei no Instagram que as más companhias corrompem os bons costumes. A menina falou assim, isso é coisa de gente fraca, porque eu posso andar com quem eu quiser que não corrompe. Eu falei assim, não sabe nem fazer interpretação de textos. Vamos lá, as más companhias corrompem os bons costumes. Você entendeu que vai corromper quem já tem bons costumes? Vai corromper pessoas o quê? Convictas, fortes naquilo que é o certo. Não vai corromper o bobinho, gente. O bobinho já foi corrompido antes. Andar com gente que pensa diferente de você vai fazer você pensar diferente. Você vai lá e apresenta Jesus para a pessoa. Se ele não aceitar, você volta. Não fica muito tempo, não. Vocês me entenderam? É nesse lugar que você arruma os seus bons amigos. Pessoas que pensam como você. Perfeitas? Não. Mas que tem momentos perfeitos. E que olha a imperfeição e se arrepende. Que o erro não é uma rotina, não é uma regra, é um desvio. E é percebido. Os nossos filhos, por exemplo, não querem pais perfeitos, eles querem pais honestos. E pais honestos não são aqueles que não erram. São aqueles que reconhecem o erro de forma rápida, perdoa de forma rápida. Libera o perdão. Eu me lembro que meu filho uma vez, ele vacilou, ele descumpriu uma regra da casa e ele me ofendeu. Ele não usou palavrões, mas a ofensa na época ele falava, seu cabeça de melancia, sabe? Esse menino assim, mas, né? E aí ficou bravo, falei, filho, você está desonrando o papai, isso não é legal, eu vou te punir se você continuar. Fiz um alerta, tal, e ele continuou, apliquei o passo a passo que eu ensino, até um passo a passo da disciplina. Quando chegou no passo da disciplina que eu tinha que puni-lo, eu falei, Davi, papai te ensinou, papai te orientou, papai te corrigiu, papai te alertou, mas já é a 4ª vez que você faz a mesma coisa. A punição é, você vai dormir, você não vai assistir o jogo de basquete que você estava assistindo. Não que eu queira fazer isso, mas é porque faz parte do processo, meu filho, isso vai fazer bem para você, mesmo que você não entenda. Ele entrou no quarto dele, bateu a porta e falou assim, idiota! Tá, preciso voltar lá para fazer alguma coisa? Não, ele já está sendo punido. 5 minutos depois, o menino sai do quarto. E o pai sabe que quando o menino pede perdão por conveniência, sabe ou não sabe? E quando pede perdão por arrependimento. Ele saiu do quarto dele com um rostinho de arrependido. E ele virou, porque ele queria assistir o jogo, tá, gente? Aí ele virou para mim e falou assim, papai, eu falei isso, depois falei isso, e quando eu bati a porta, não sei se você ouviu, eu te chamei de idiota. Mas aí eu pensei, eu exagerei, papai, eu estou errado, e eu estou saindo do quarto agora só para dizer para você, você me perdoa? Eu falei, claro, filho, eu vi em você arrependimento, e o seu discurso mostra que você reconheceu que você errou, você está perdoado. Aí ele fechou a porta e voltou para o quarto, gente. Porque ele estava proibido de assistir o jogo. Aí eu fui no quarto, falei, filho, sai do quarto, vem assistir o jogo. Papai, mas você me puniu. Filho, mas o seu perdão foi intencional, a sua liberdade é imediata. Quando você se arrepende, a consequência é imediata. Quando você honra alguém que merece honra, a consequência é imediata. Quando você não se arrepende, a consequência também é imediata. Quando você desonra, a consequência também é imediata. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. A vida que você está vivendo hoje é fruto de tudo que você escolheu, sem saber o que você talvez deveria saber para fazer as escolhas certas. Um perdão intencional merece liberdade imediata. Graças a Deus, todos nós fazemos assim com os nossos filhos. Vira para a pessoa do lado, dá um high five, bate na mão dela e fala assim, você faz isso, né, santidade? Dá um high five, fala, graças a Deus você já faz isso. Esse lugar só tem santidade. Tenha poucos amigos íntimos para não perder o foco. Quem são esses amigos íntimos? Pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos seus colegas podem pensar o que quiser, seus amigos têm que acreditar no mesmo Deus que você acredita.
Essa de que eu sou de Deus e tenho amigos do mundo, essa não funciona. Não funciona. Homem casado não tem amigo solteiro. Você quer que eu fale de novo para você gravar e mandar para seu marido? Quer? Não, ele devia estar aqui com você ouvindo. Quer? Eu vou falar de novo, grava aí. Prepara o celular. Que aí eu vou gravar, vou fazer como se fosse espontâneo, ok? Aí você manda para ele, olha, senti de Deus te mandar. Pronto? Bota lá na tela. Homem casado não tem amigo solteiro. E se você receber esse vídeo, foi a sua esposa que pediu para eu gravar. Deu ruim, né? Mulher casada não pode ter amiga solteira. Vou te explicar. Você casou, suas amigas não. Dá 6 meses para elas. 6 meses. Se elas não casarem, você fala assim, ó amiga, vamos dar um tempo. Daqui 6 meses a gente conversa. Deixa eu te explicar. A mente de solteiro considera possibilidades que a mente de casado não pode o quê? Considerar. Mas Márcio, eu sou forte, eu tenho convicção de que eu quero. As más companhias. Ô Márcio, as minhas amigas agora são más? Não, elas consideram possibilidades que você não pode considerar. Você está num grupo do WhatsApp que tem gente mandando imagem que a sua esposa não pode ver, você não pode estar nesse grupo. Quer gravar, né? Quer gravar. Vamos entrar nesse assunto, não? Ah, mas eu não vou sair, esse grupo, eu tenho a minha, como é que é? A minha privacidade. Deixa eu te explicar, depois que você casa, a privacidade acaba. O que mantém é a individualidade, privacidade não. E a sua individualidade não fere a outra pessoa. Se onde você está não cabe a sua esposa, não cabe você. Se onde você está não cabe seu marido, não cabe você. Saia da presença de pessoas com princípios e valores diferentes. Isso vai tirar o seu foco. E se tirar o seu foco, faz você perder o quê? A fé. Então imagina você num grupo do WhatsApp onde tem um monte de gente falando de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você não pode, porque você sabe que não pode. Mas você está ouvindo, a sua mente começa a considerar. Você não precisa fazer o errado, você só pode considerar o errado, já perdeu o quê? O foco. Poucos amigos íntimos, esses amigos têm que pensar como você. Próximo. Não coloque suas expectativas em pessoas. Eu faço um evento de inteligência emocional. Sabe como é que termina o evento? No final do evento a gente faz um apelo para Jesus. O povo vai para curar as emoções e a gente apresenta Jesus. Mas você enganou as pessoas? Não, eu só mostrei para elas o que elas não entendiam e na hora certa elas entendem. Porque se você trata a alma que reflete no corpo, mas não leva para o espírito, é vã filosofia. É em vão. Se tudo que você faz desenvolve quem você é, mas não te aproxima de Deus, é mentira. É raso, é muito pouco. E aí eu explico para eles que existem pessoas feridas no ambiente de igreja, não porque a igreja é ruim, é porque a pessoa entrou dentro da igreja colocando foco no quê? Nas pessoas. Não coloque suas expectativas em alguém, não coloque expectativas na ação de alguém, porque esse alguém pode falhar. Você pode esperar as pessoas fazerem um bem? Claro que pode, mas não coloque todas as suas expectativas. Ô Márcio, você está inventando. Vira para a pessoa do lado e fala, não provoca, está quase terminando. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Só porque você provocou. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De quem? De Deus. Eu espero em quem? Em Deus. Tá, seu marido pode fazer algo? Pode. E é um bônus, é um plus, isso é sensacional. E você pode fazer? Pode. Seu chefe, você pode ter? Sim, mas não coloque toda a sua expectativa em homens. Pessoas feridas que abrem mão da igreja são pessoas que colocaram expectativas em homens, estão fugindo da igreja com discurso, dizendo, não dá para confiar nos homens da igreja. Interessante, né, gente? Aí eu falo, um cristão de verdade é um cristão que tem uma igreja para pertencer e um líder para se submeter. Aí a pessoa diz, eu não. Tá vendo que nem todo mundo aplaudiu, né?
Aí a pessoa fala, eu que não vou pertencer a uma igreja, eu só vim visitar hoje, vim visitar. Quem está visitando aqui? Levanta a mão, fica a mão erguida, vai ficar. Ah, eu só vim visitar, eu não vou para a igreja, porque eu não vou pertencer a uma igreja. Interessante, você trabalha? Pode baixar a mão. Trabalha, assinou contrato de trabalho? Assinou contrato de trabalho. Vai para uma empresa todo dia trabalhar? Vai. Por que você não falta e vai para outra empresa? Porque você tem um contrato de trabalho com a empresa que você trabalha. E por que você não pode ir para outra? Porque você pertence por um contrato àquela empresa. Interessante, você pertence a uma empresa que às vezes frauda o imposto de renda, paga o salário fora da folha, um monte de gente que mente dentro da empresa, tudo gente errada, e você está lá pertencendo a uma empresa e não quer pertencer à igreja. Vira para a pessoa e fala, ê santidade, dá um high five. Se eu volto aqui eu não sei, mas deram o microfone, né, pastor? Aí eu vou... Ah, mas então tá, então eu vou pertencer, mas eu não vou me submeter a liderança nenhuma da igreja. Interessante, no seu trabalho tem um chefe, não tem? Esse chefe não é uma pessoa 100%, né? Não, mas ele fala e você obedece. Vira para a pessoa do lado e fala assim, quer enganar quem, hein? Você foi ferido dentro da igreja, não porque a igreja é ruim, e sim porque você colocou suas expectativas em pessoas. Eu não sei o quão distante você está de Deus, mas essa noite é hora de você voltar. Simples assim. Próxima chave, que o meu tempo está terminando. Pare de reclamar. Tem gente que acha que reclamar meu Deus, eu me sinto bem, Márcio, reclamando. Eu gosto de reclamar e tal. Você não reclama, você está despejando nas pessoas a sua dor. Ou você contagia as pessoas com a sua esperança, ou você contamina com a sua dor. Não tem como ser indiferente a isso. Não tem como passar pela sua vida, pelo planeta, sem interferir na vida das pessoas. Agora, se você reclamar, você está despejando a sua dor nas pessoas. Pare de reclamar. Onde é que está na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora vamos só entender esse versículo. Em tudo dai graças, em outras palavras, em nada encontre argumentos para o quê? Reclamar. Agora tudo acontece do jeito que você quer. Então, além de parar de reclamar, é importante que você pare de dar ouvidos a quem reclama. Ô Márcio, mas lá no meu trabalho as pessoas me procuram para reclamar, eu acho que eu tenho um dom. Eu tenho certeza que você tem um encosto. O povo te procurar para reclamar e você acha que é dom. Isso traz peso para a sua vida. Isso não é de Deus. Porque quando alguém te procura para reclamar de algo ou de alguém, ele não quer a sua ajuda, ele quer encontrar em você um aliado. Quando a sua mãe te liga para reclamar de alguém que ainda mora com ela quer que você fique do lado dela quando aquilo que ela acha que vai acontecer, aconteça. Quando acontecer, ela diz, filha, aconteceu, você está do meu lado, não está? Pronto, quantos filhos que odeiam o pai porque ouviram o pai numa versão contada pela mãe que separou do pai? Estão entendendo? Quantas pessoas no seu trabalho que te procuram na segunda-feira? E aí, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Ah, legal. Você ficou sabendo? Não estou sabendo. Sério que você não ficou sabendo? Sério? Ele botou no grupo do WhatsApp. Ele apagou. Mas eu dei print. Fuja de pessoas que dão print. É enviado de Satanás. Graças a Deus, nesse lugar ninguém dá print. Vira para a pessoa do lado e diz, você não, santidade. Esse lugar é santo. O apóstolo podia economizar energia, que desliga a luz que o povo já brilha, entendeu? Já é energia. Eu dou print. O rei do print, ele é especialista em reivindicar direitos. Ele guarda uma ofensa, ele guarda uma acusação, porque ele diz, quando eu sair da empresa eu vou usar isso para danos morais. Ele não quer justiça, ele quer vingança. Justiça é querer de volta aquilo que foi tirado de você. Vingança é querer que quem tirou de você sinta o que você está sentindo. Isso não é de Deus. Abra mão da vingança. E busque a justiça se é necessário. Mas não perca o foco. Poucos amigos íntimos. Amigos que pensam como você, princípios e valores. Não coloque expectativas em pessoas. Pare de reclamar. Pare de dar ouvidos a quem reclama. E para fechar,
seja íntimo de Deus. Eu passei uma vida inteira, eu tenho 47 anos, eu sou cristão desde quando eu nasci. Mas eu passei dos 47, muito tempo, sendo uma pessoa mimada, uma pessoa achando que as minhas dores, eu tinha que mostrar para todo mundo que eu estava machucado, que, sabe assim, eu era grosso, eu era duro, eu era insensível, eu não acreditava nas coisas de Deus, eu era resistente. Tem pouco tempo que eu vivo isso que eu estou ensinando para vocês. E a sensação que eu tenho é: por que eu não vivi isso antes? Por causa das minhas escolhas. Eu queria procurar culpados para minha dor. Quem procura culpados vai punir inocentes. E você é o primeiro inocente a ser punido pela busca por culpados. Eu não estive no seu passado. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei o que você passou. Eu não ouvi o seu choro. Eu não ouvi o seu pedido de socorro. Eu não vi você cair e se machucar. Eu não vi você escondido debaixo da mesa com medo de ser punido por algo que você fez porque era apenas uma criança. Eu não vi você se arrumar no final de semana e ir para a porta de casa esperando alguém que nunca apareceu. Eu não estava lá. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas ele estava. Ele ouviu o seu choro, ele ouviu o seu grito, ele sentiu a sua dor. E ele sabia que você viria aqui hoje. Hoje eu cheguei aqui vindo de Fortaleza porque eu vim fazer uma sessão de autógrafos do meu livro chamado Tríade do Poder. Esse livro eu lancei tem 3 semanas e na primeira semana em que ele foi vendido, ele bateu o top 10 da revista Veja, uma coisa que eu não esperava. E aí eu fiquei muito empolgado e decidi vir para cá, para Salvador, e ontem em Fortaleza para fazer uma sessão de autógrafos. Hoje, se você quiser comprá-lo, ele está ali fora, disponível, e eu vou ficar lá assinando o livro de todo mundo que estiver na fila. Tá? Só preciso que você traga o seu nome anotado num papelzinho para ser mais rápido, se você tiver interesse em levar. Esse livro é fruto de um trabalho onde eu peguei e virei a chave na minha mente. Tríade do Poder. Né? Um pastor amigo meu falou assim: Márcio, você entrou para a maçonaria agora, foi? Tríade, triângulo. Eu falei: cara, gostei do que você pensou, porque é legal, porque o povo vai achar que não é de Deus e vai vir lendo um livro pensando que não é de Deus e vai receber o quê? Deus. Uma das tríades que eu ensino aqui é corpo, alma e espírito. Quando você trata as suas emoções, coisas físicas acontecem com você. Quando você muda a percepção que você tem com relação ao seu passado, você muda a percepção do seu futuro. Você muda o seu presente também. Muda as suas próprias escolhas e os seus resultados. Então, quando você interfere nas emoções, algo acontece no corpo. Mas se você não se conectar com o espírito, não vai durar muito tempo. E às vezes a gente carrega aquela nossa história do passado, aquela história de injustiça, aquela história de dor, aquela história de abandono. Todos nós temos uma história ruim sobre a nossa vida. Sim, temos sim. As pessoas fazem o mal não porque querem fazer. O que te machuca não foi a intenção de te machucar, foi o fato de não ser capaz de acertar. Papai e mamãe talvez não se prepararam, mas eles entregaram o que eles tinham de melhor. Mas o melhor que eles tinham, eles receberam de alguém que também não estava totalmente preparado. E agora é sobre você. Nada do que eu falei vai te levar para a vida que você merece, se você não tiver intimidade com Deus. E uma coisa que eu decidi fazer é todas as vezes que eu apresentar um conteúdo para alguém, é eu poder apresentar para você aquilo que me faz chorar. Porque aquilo que me faz chorar é o que me mantém vivo, é o que me mantém firme. Eu convidei pessoas para escrever esse livro junto comigo, para apresentar para as pessoas o que é Deus, mas para elas comprarem sem perceber, porque senão elas não compram. Não porque eu quero vender livro, não, é só porque as pessoas precisam de Deus. E eu estava uma vez em um evento, eu vou terminar já, eu sei que eu passei 4 minutos da hora, mas eu estava em um evento, e nesse evento eu levo as pessoas a ressignificar o passado. Elas sentem um momento de muita dor e ressignificam. Tem pessoas que voltam para o útero. Ontem eu postei nos meus stories uma menina que disse que enquanto estava ressignificando sentiu o gosto de esmalte.
E aí ela chegou em casa e falou: mãe, eu fui ressignificar e eu senti que eu estava dentro de uma bolha no ressignificar. E dentro dessa bolha eu senti o gosto de esmalte, mãe. O que é isso, filha? Quando eu descobri que eu estava grávida de você, eu tomei esmalte para que você morresse. Essa menina estava ressignificando algo que estava acontecendo aonde? No útero. Mas isso era emocional, isso é um evento que leva para uma cura emocional. E eu comecei a apresentar Deus para essas pessoas de um tempo para cá, de uma forma mais clara, mais objetiva. E os depoimentos começaram a ficar mais poderosos. Corpo, alma e espírito. Só que na hora mais interessante do evento, é o momento que eu não posso participar, que é o momento de tocar as pessoas. Porque nesses eventos tem milhares de pessoas. Então, se eu não consigo tocar todo mundo e eu sou a pessoa que estou fazendo o evento, às vezes na mente da pessoa acha que se eu não toquei ela, ela não será curada. Não que o meu toque cura, não é isso. Então quem faz isso são os meus, que eu chamo de amantes radicais de pessoas. Tem algum amante radical de pessoa aqui? Eles usam um colete escrito amante radical de pessoas. Eles fazem isso. No evento de Balneário Camboriú, ano passado, eu vi todas as transformações e eu fico no palco. Eu não posso tocar no momento que eu gostaria de tocar, que eu gostaria de ouvir, que eu gostaria de orientar, e eu não posso fazer isso. E enquanto elas estavam sendo curadas de suas emoções, eu falei: Deus, eu gosto tanto de fazer esse evento, mas a parte que eu mais gosto, eu não posso fazer. Por que o Senhor me trouxe aqui para tirar de mim aquilo que eu mais gosto? Ele virou para mim e falou assim: porque você vê o que nenhum deles vê. Eu falei assim: mas o quê? Aí ele falou assim: olha para essas pessoas que acabaram de ressignificar. Aí eu olhei, e Deus falou comigo: o que você está vendo? Eu falei assim: rostinho de crianças. Aí ele disse: você devolveu para mim aqueles que eu sempre vi como crianças. Você é o único nesse evento que vê eles de frente o evento inteiro, e você vê o rosto de um adulto machucado, e ao ressignificar, você vê o rosto de uma criança sarada. Nesse momento eu entendi que cada um tem o seu papel. Mas eu quero te apresentar esse mesmo Deus que mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de pessoas. Então eu queria que você agora, aonde você está, ficasse em pé. E se o que eu falei para você até aqui fez sentido, encontrou um solo fértil na sua mente, eu queria que você fechasse seus olhos. Você está em um ambiente seguro, ninguém vai te assustar, ninguém vai fazer mal. Só queria que você fechasse seus olhos. E independentemente de você já ter feito isso antes, eu queria que você fizesse novamente. Eu queria que, se você acreditou em tudo que eu falei, e tudo que eu falei fez sentido para você, eu queria que você repetisse comigo uma oração. Feche seus olhos, todos vocês, e repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida, as minhas emoções, o meu coração. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor mostre daqui para frente qual é o seu o quê na minha vida. Governa as minhas decisões, as minhas escolhas, e daqui para frente eu quero ir contigo. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu posso chamar aqui na frente? Vem aqui na frente. Você que fez essa oração pela primeira vez, é o seu momento. É a escolha mais importante da sua vida. Pode vir. Pode vir. É muito importante que você venha. Não é um fato somente de orar, é um fato de se posicionar. Você que fez essa oração pela primeira vez, pode vir aqui na frente. Última chamada. A escolha que você fez hoje
é a mesma escolha que essas pessoas que estão aqui estão te aplaudindo. Você sabe por que eles estão celebrando a sua escolha? Porque eles sabem o que vocês vão viver daqui para frente. Essa escolha é de convidar Jesus para fazer parte da sua vida. É convidar Jesus para reinar suas decisões, suas escolhas. Você não vai ser perfeito por causa disso. Mas você está dizendo, pode vir você que não veio. Você está dizendo, Jesus, daqui para frente, não faça sem mim. Eu nasci num lar cristão, eu frequentei a igreja durante muito tempo, mas eu demorei muito tempo para fazer essa escolha que você fez. E o dia que eu fiz essa escolha, os meus problemas não acabaram. Mas Deus começou a me dar a direção. Tudo que eu construí nos meus treinamentos, Deus me deu em sonhos. Então, você que está chamando, convidando Deus para fazer parte da sua vida, comece a acostumar. Deus, ele é meio diferentão, tá? Ele te acorda no meio da noite. Alguns vão chamar de ideias, outros vão falar que são insights, mas tem aqueles que vão dizer que são revelações. Deus vai se comunicar com você de um jeito que ele nunca fez. Daqui para frente, prepare para viver algo novo na sua vida. E essa escolha te leva para um segundo passo. Você agora precisa conviver num lugar de pessoas que fizeram a mesma escolha que você. Não faz mais sentido andar sozinho. E você agora tem uma família. Sabe quem é essa família? Olha para trás para você ver. Agora você faz parte de uma família que conhece a Deus. Prepare-se, porque Deus vai entrar na medida em que você permitir. E o seu nível de intimidade com Ele é você que define. Deus abençoe.